Quer não? Então fica aí. E quando achar melhor. Eu acho que melhor você é perto de mim. Sem a pensar assim. Mas eu tenho muitos apegos. Eu sou uma pessoa tão apegada que você não imagina o quanto. Eu tenho apego pelo cinzeiro, né? Um sino que foi quebrado há bem uns 10 anos. Eu sou tão apegado ao sino que eu transformei o sino num incensário. É para não me desapegar do meu objeto de apego. Afinal de contas, é assim que a gente faz, né? A gente não quer deixar ele de forma nenhuma. A gente quer deixar o sino desse embora, não. Vai virar um incensário. A gente vai dando múltiplas funções das coisas, né? Quem acredita em sonho aqui? Que o sonho pode virar realidade. Mas eu sei que eu estou dizendo naquele que a gente dorme, tem de noite. Esse mesmo? Aham. Pode falar disso. Rapaz, essa noite, eu estou dormindo bem de boa. Aí, de repente, eu estou num hotel. Majestic Hotel. Como ninguém assiste os vídeos, eu posso até fazer a propaganda dele. Majestic Hotel. É um hotel que tinha aqui em Campinas. Né? Eu lembro do Majestic Hotel. Chegando lá, minha família estava, minha família por parte da minha não estava. Aí todo mundo dormindo nesse hotel. O pessoal começou a se organizar. Aí eu disse, eu tô dormindo, então, não vou ficar acordado só, não. Aí quando eu fui dormir, olhava assim, ele estava assim do lado, cheio de formigas soltas fazendo um caminho, que elas são um bicho inteligente, elas conversam assim, aí diz alguma coisa entre elas, aí vão, né, tá, aquele formigueiro na cama. Poxa, eu dessa finoria. Aí eu tenho uma afeição a formigueiro. Não digo que eu tenho meus apegos, eu tenho minhas aversões também. É quase a mesma coisa, apego e aversão. Não, isso não é possível. Eu vou ver que vai ser cão, mas cheio de formiga. Eu vou procurar o pessoal lá embaixo, na recepção, e vou falar com eles. Mas antes eu vou ao banheiro. Pensei. Ao chegar no banheiro, o que eu vejo? O banheiro é mais inadmissível ainda. Já não gosto de formiga. E o banheiro não estava muito legal. Desci, fui lá para a recepção. Disse, olha, é o seguinte, quero fazer uma queixa. Aí a pessoa... Sim, pois esse sonho parece que durou a noite toda, sabe? Eu lembro de cada detalhe, acordei pensando nele. Olha, a gente aceita essas suas sugestões, mas a gente não pode mandar limpar nada, porque já está de noite e nós funcionários não trabalham de noite. Diga com quem é que eu falo? Aí você vai ter que ir lá em outra cidade. Só em burocrático. É isso mesmo, né? Você é um burocrata, você vai ter que ir em outra cidade. Falar com não sei quem. Para poder ver isso aí, para poder liberar o funcionário. Internet, nem tem WhatsApp. É, para a gente ter comunicação, não, né? Aí eu cheguei nessa cidade. É bom que é tudo rápido, não sei, né? Eu lembrei o ônibus que eu peguei para chegar lá. Você sabe que chegou. Sei que de repente eu cheguei. Aí eu disse, quero falar com fulana de tal. Não lembro o nome. Aí eu abri de costas. Aí ela disse, sim, sou eu. Eu digo, olha, não pode. O seu hotel está cheio de formigas. Os banheiros estão sujos, podres. E eu vim aqui para reclamar com a senhora. Disseram que era com a senhora que eu tenho que reclamar. Sério, é comigo mesmo. Não sei mais o que foi que teve. Eu fiquei na porta desse hotel que essa dona estava. Fiquei olhando assim, um monte de gente. Parece que a cidade estava em festa. Tem uma cidade aqui no litoral, que é como... Acho que é Jacumã, né? As cidades do litoral, geralmente, quando tem festa, mas as cidadezinhas pequenininhas, elas ficam super lotadas, né? Eu acho que era por lá que eu estava essa noite. Aí os caras chegavam querendo me vender alguma coisa. Não, não, não tenho dinheiro, não. Não vendo. Ficava com cara de... Se eu disser que não vou comprar, senão eu não quero.
Apareceu um sujeito bem legal. Aí, você não quer comprar? Ele levou todo mundo embora. Jesus. Levou todo mundo embora, entendeu? Aí depois, uma senhorinha passava, senhora inteligente, isso aí. Você sabe onde é que está a família? Fulano de tal. Que é de Fidel Castro. Digo, olha, eles não estão mais por aqui não, viu? Não estão mais por aqui não. Mas não loucura que tem na cabeça da gente. E depois eu fui para Cuba. Passava o carnaval em Cuba. Aí ainda agora eu vim para cá. Eu vim de manhã, né? Mas ainda agora também. Aí eu vi um movimento, umas passagens assim, umas coisas andando. Que eu não esteja bem, né? Falei, viu o que era? Uma procissão de formigas. E elas me perseguem. Parece que aquilo que a gente não gosta, persegue a gente. Parece que ela fica forte, né? Fica forte. Eles são um sem beijo com formiga. Mas quando eu cheguei aqui, depois que a gente estava no morro, que eu vi aquele tanto de formiga, eu digo, mas eu também não vou levar minha vida só em função desse sonho, que se teve dormindo, né? Pode ser muito perigoso. Mas que a formiga me gera sofrimento, ela gera. Eu não estou assim. Eu vejo aí. Mas só que a formiga é só a ponta do iceberg. Eu estava gravando um vídeo das altas do curso, um livro chamado Nada Especial. E tem um capítulo lá que é o castelo e o fogo. Parece duas coisas sem pé e sem cabeça, não deve ser o título deles pode nos ensinar, né? Esse livro é sempre assim, você pega os títulos dele, parece que ele não tem muita coisa. Aí logo, não dá assim, faz parte do texto. Depois eu vou liberar o livro. É sensacional. O conteúdo. Aí, ela diz, imagine que você está num castelo. E esse castelo é mal assombrado. E como bom cristão, a gente pode se bem. Aí imagine que você decide, de uma vez por todas, até um bote, e sair desse castelo mal assombrado que você está. À medida que você vai passando, à medida que você vai andando, se afastando do castelo, ele parece maior ou menor. O castelo estava lá, assombrado, cheio de problemas. Mas você conseguiu sair um pouco dele. Quando olhou assim, não, assim, não, era para a expressão, você viu que o castelo não era tão grande como você. Aí você se distancia mais, até que o castelo fica bem pequenininho. Aí você começa a ver que a vida tem outras possibilidades. Aí um dia você está tipo, num parque. Aí diz assim, como é bom estar ao ar livre. Quantas pessoas estão aqui aproveitando esse parque? A natureza, né, as árvores, o ar, o lago. Aí você se dá conta que você estava num castelo amaldiçoado, o mal assombrado. Aí surge aquela curiosidade de voltar ao castelo. Para você revisitar, para você ver. Dependendo como você se comportou fora do castelo, quando você voltar para ele, esse castelo pode ser bem diferente. A gente está envolvido assim, num BO, a gente está envolvido assim num problema. Expressão bem gigantesca.
Mas veja, o nosso problema, ele fica lá 24 horas no dia. A gente fica pensando no problema 24 horas no dia. Uns 23, sim, mas as 24 horas do dia, não. Ou seja, o problema não está sempre presente. E nós temos a nossa mente, por mais que às vezes ficarem martelando, nós temos outras coisas para pensar. Nós temos outras coisas para vivenciar. Aí no livro, a autora lá, né, já vai falar assim, que o sofrimento da gente é apenas a pontinha do iceberg. Um exemplo é que o namorado dessa pessoa precisava fazer uma viagem para a Europa. E ele precisava ficar. Aí, logicamente, teve aquela confusão, se você for, você não me ama, as cobranças, não sei o quê. Aí a moça pergunta assim, o que é que de fato está acontecendo? O que de fato está acontecendo? O fato é que o namorado arrumou uma proposta para ir trabalhar na Europa e a outra pessoa ia ter que ficar nos Estados Unidos. Isso, sob o ponto de vista da vida, mas sob o ponto de vista de quem está passando é desse jeito. A gente aceita com naturalidade. Nossa, porque a gente tem a grande ilusão. Controlo tudo. Ou quero controlar tudo, quero controlar todos. Se a gente pudesse controlar, quer dizer, poder até pode, mas se a gente quisesse se dedicar um pouco mais a controlar nossas emoções, os nossos pensamentos, estava bom demais. Porque não tem regras suficientes para a gente poder controlar tudo e tudo. Então, só que dentro da gente vai ter um monte de cordinha que a gente quer puxar tudo na cima, deixar tudo tipo marionete, para poder tudo acontecer como eu quero. Nesse livro, se você ler 3 capítulos, e hoje a gente estava conversando sobre esse livro, a gente aprende uma coisa muito importante, que quem frequenta aqui um pouco mais de tempo já disse várias vezes. É que esse livro ensina que uma vida mais leve é possível. É possível ter mais leveza na vida, né? Mas depende de como a gente vai se relacionar com as coisas. Óbvio que só aqui falando é fácil demais. Mas quando a gente passa, é fácil? Não. Mas aí, aquilo que a gente está apontando como sendo o nosso sofrimento, é uma pontinha do que é que tem por trás dos nossos problemas. Quando a gente está em sofrimento, a gente só pensa na aparência desse sofrimento, no objeto que causa o sofrimento. A gente deveria tentar ir um pouco mais para trás daquela coisa que a gente está sofrendo. O que será que eu estou sofrendo? Esse fato está mexendo o que dentro de mim? Qual é o problema? É que a gente não pode pensar duas coisas ao mesmo tempo. Então a gente sofre, às vezes fica só com o sofrimento. Só que esse sofrimento, ele também tem momentos que ele vai embora. Aí você tem que aproveitar a sua lucidez para ver o que é que aquilo está mexendo em você, está mexendo em mim. E o que é que a gente vai ver de forma geral? De forma geral, o que provoca o sofrimento na perspectiva budista, e exatamente essa palavra que a monja usa no livro, é a não aceitação das coisas como as coisas são. Eu quero que as coisas sejam diferentes. Eu quero que sejam diferentes. Não tem aquele ditado, aceite que dá menos. Eu tenho a impressão que, de certa forma, é verdade. A aceitação nos ensina uma coisa que é a humildade. De fato, eu não posso mudar isso.
A pessoa precisa viajar lá para a Europa, eu não tenho condições de ir. Então, vem ficando lá. Olha como é difícil e é diferente. Se você ficar, não vai. Você vai. Então, só eu pensar na situação, eu já fico cansado. Mas viver isso, né? Aí, se você aceita, você solta. E quando solta, pode doer um pouco, mas existe um troço importante chamado impermanência. As coisas vão se transformando, pessoal. As coisas estão mudando, isso é a beleza da vida, você está entendendo? De repente, nessa paisagem aqui, está tudo um castelo mal assombrado. Aí você sai um pouquinho do castelo e vê que tem um parque de diversão. Só que é importante que você perceba que você leva uma parte do castelo com você também, né? Quando a gente vai, a gente... Você acredita que eu já morei sozinho? Eu queria fugir do apartamento que eu morava sozinho. Eu liguei assim, a pessoa disse, e aí, como é que tá? Eu tô com vontade de ir embora. Pra onde? Porque eu não aguentava, talvez seja um contato comigo mesmo, né? Eu queria fugir de mim. Quando a gente se carrega, uma bagagem assim, que se a gente fosse esperto, a gente pararia assim, abria o fosso, castelão. Isso, não serve. É botar uma placa, não pegue aqui. Isso, não serve. Bota aqui, pega uma placa dizendo que é para ninguém pegar, porque por ali é ruim. Então, quando a gente sofre, isso tem tudo a ver com psicologia também, né? Quando a gente sofre, a gente tem que ver quais são as causas do nosso sofrimento, que é o que o Buda fala. O Buda fala, o sofrimento tem causas. Ele fala nas 4 novas verdades. A primeira é, o sofrimento existe. O sofrimento é uma palavra muito forte. Na verdade, o que o Buda quis dizer é, as insatisfações existem. Eu gostava muito de comer bolo com leite. Se eu comer bolo com leite o dia todo, vai continuar gostoso. Igual o primeiro pedaço, o 10º pedaço vai continuar tão bom quanto o primeiro. Então, assim, a gente precisa ver o que causa isso, né? Só tem uma coisa, que é doloroso, ler, falar e treinar. Que no livro, a monja fala, é uma querida carga. É uma carga querida. Pelo menos eu conheço isso. E eu não estou aberto para outras coisas. Quando a gente está fechado para as coisas, pode passar um bloco de carnaval que você gosta. Mas se você estiver fechado, você vai curtir o carnaval. Você vai saborear o carnaval. Você vai apreciar aquele momento ali. Que você está fechado. Esse livro, pensando que o nome do capítulo era Dorothy e a Porta Trancada. Isso aqui é outro nome do texto, não estou lembrando exatamente qual é o nome. Ela faz essa análise. Como é que a gente fica imenso dentro do armário, com a porta trancada. A gente tranca por dentro, depois dá um jeito de ver se tranca por fora também. Para ninguém abrir. Então, deveria ver o que nos faz sofrer. Mexe em quê? Talvez está pega. Talvez está pegado só na dor, ou só no Senhor, só na raiva, só na inveja, seja lá o que for. A gente deveria ver o que está por trás daquilo, está mexendo em quem. Aí você fez essa análise. Eu cheguei a uma conclusão. Eu tenho vergonha de dizer, mas eu preciso dizer a todo mundo. Territorialista. Entendeu? Às vezes, a gente fica assim, porque nós somos territorialistas em alguma coisa.
E as relações humanas são importantes demais para a gente dividir os espaços, entendeu? As relações humanas, elas são perfeitas para a gente treinar várias habilidades que nos faltam. Onde é que a gente aprende a ser paciente? Só na meditação. Na meditação, a gente tem um descanso emocional, as ondas mentais diminuem, eu começo a ter uma afinidade com aquilo, mas eu vou mesmo treinar minha paciência no caos, no Cristo. A gente quer o caos, a gente às vezes quer a calmaria também, às vezes eu acho que não. A gente quer o quê, finalmente? Claro, ser confortável é melhor que ser assim, né? Quando a gente conhece, ela é mais fácil. Familiar, É isso mesmo. que a gente sabe. Quem sabe comunidade. Já sabe o que vai acontecer, mas Essa decisão que a gente toma, que as coisas têm que ser desse jeito, faz com que a gente não viva. E chegar a essa conclusão. Eu não demais. Eu não quero que seja diferente, ponto. Só que quem é você? Você consegue controlar o mundo todo, as pessoas, tudo que tem nele. E outra causa do sofrimento, tá? A gente se apresenta no mundo como se fosse um julgador de tudo. A gente se apresenta como sendo um julgador. Ele que observa e julga. Só que esse julgamento que a gente faz é baseado em algumas coisas que levam em consideração principalmente o eu e os meus. A gente não quer abrir a mão. Não quer abrir a mão para as coisas. Isso mesmo? A gente não quer abrir a mão para as coisas fluírem, não. A gente quer ficar apegadozinho, apegadazinho. Que a gente considera importante. Que para a gente também é mais. E para a gente tem na nossa cabeça que aqui é um lugar seguro. Essa situação é um lugar seguro. Meu amor, não é um lugar seguro. Se fosse um lugar seguro. Na verdade, não existe lugar seguro. Quer dizer, a gente encontra um. Depois de praticar, a gente começa a perceber que tem um lugar seguro. Dentro da gente, no nosso equilíbrio mental, no nosso equilíbrio emocional. Aí sim. Porque a gente consegue passar, né, pela caminhada e percebe que, caramba, aquele problema não era tão grande como minha mente, como minhas emoções disseram que é, como meus pensamentos disseram que é. Mas quando a gente está sofrendo, a gente pensa assim, se abraça para o sofrimento, ó. Se abraça com esse mesmo jeito. A gente devia ver que o que a gente sofre é só uma pontinha do iceberg. Tem muita coisa que nos levou a esse sofrimento, tem muita coisa que está mexendo. O cara faz terapia porque as pessoas vão ao psicólogo, psicanalista, as pessoas conversam com os outros. Não se identifica ali na fala. A fala é uma coisa muito importante. Quando a gente fala, a gente se revela, entendeu? A gente se revela. Mas o Buda diz uma coisa também que é assim: todos os seres temem a morte. Todos os seres querem ser felizes. Só tem uma coisa que nos dificulta ser felizes. É a nossa ignorância. Os nossos projetos de vida, na maior parte das vezes, não levam em consideração a realidade. Eu faço um projeto de vida que às vezes não considero. E as duas coisas mais simples, que a gente sempre analisa aqui nos azentos. Eu não levo em consideração a impermanência, que as coisas nunca vão ficar do mesmo jeito. E eu não levo em consideração a interdependência.
Eu não levo em consideração a interdependência. E eu mudo, mas as pessoas que estão à minha volta também mudam. Ou não muda? Quando eu estava conversando com um casal que pretende fazer uma cerimônia de casamento, e eu disse justamente isso para eles. Olha, eu faço, mas a gente tem que cuidar de algumas coisas. Dentro dessas coisas, vocês precisam pensar em várias, principalmente em duas. De que as coisas são que podem não ser amanhã. E de que é importante quando a pessoa está casada. É importante que você perceba essa mudança. E é importante que em vários aspectos você mude também. Pois não acontece assim, eu fico aqui. E o outro mudou demais, aí não tem uma comunicação. Eu estava explicando isso para eles. É importante que a gente perceba como é que a gente está mudando. Pois não, depois fica até difícil de falar com o outro. O outro não entende o nosso linguagem. E na vida tem uma coisa que é o desgaste natural de tudo que existe. Tudo se desgasta. Tudo se desgasta. Por isso que é importante a gente apreciar as condições que a gente tem. E pode ter certeza, se está bom agora, vai ficar ruim depois. Está ruim agora, pode ter certeza, vai ficar bom depois. Até um dia a gente encontrar esse equilíbrio que tem dentro da gente. Essa serenidade de ver as coisas como as coisas são. Que aí é o segundo capítulo do livro, que foi, a gente pensava que ia ser o mais esgotado, que era o casulo da dor. O casulo da dor do livro, ele é magnífico, porque ele diz assim, a gente quer ser uma borboleta. A gente quer ser uma borboleta. Linda, esvoaçante. Só que a borboleta, para ser borboleta, olha o que foi que ela passou antes. Ela estava lá no casulozinho, no processo de transformação. A gente quer logo ser a borboleta, sem aproveitar o tempo do casulo. Aí nesse capítulo, a monja lá, Charlotte Jocobeck, ela diz que é importante ficar também dentro do casulo. É importante a gente ficar dentro do casulo e entender esse casulo aqui. Mas não entender com a raiva, com a ignorância e com a ganância, não. Mas entender sob a perspectiva da sabedoria, do entendimento correto e da sabedoria. Quando a gente fica dentro do casulo, fica lá o tempo que for preciso, o casulo se desfaz, porque tudo que existe acaba. Mas quando a gente sofre, parece que o sofrimento paralisa tudo, paralisa o senso, paralisa o tempo. Mas a gente souber como se comporta naquele casulo da dor, é perfeito, o casulo da dor é perfeito. Se conseguir ficar ali, enquanto aquelas condições da sua vida estão daquele jeito, você não tiver sentimento de revolta, desabrocha. Dentro da borboleta boa. Eu acho que eu tenho raiva das formigas. Eu gosto muito de comer cocorote. Cocorote é doce. Ele já invadiu meu cocorote várias vezes. E eu sou apegado. Territorialista. E caminho iluminado. E territorialista.